Olá pessoal, hoje eu vou deixar uma mensagem para vocês, tá? A mensagem de hoje tem o seguinte tema: semeando a eternidade. Semeando a eternidade. Antes da gente partir, para os nossos versículos, para o nosso estudo, convido você a curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Toda semana vamos estar trazendo aqui, direcionamentos bíblicos para você, alguns ensinamentos, algumas passagens das Escrituras, aquilo que o Senhor nos deixou, como mandamento, como direcionamento para nossas vidas, o nosso manual de vida, que é a Bíblia Sagrada. Tá bom? E que, como eu sempre incentivo, que você não seja apenas um ouvinte, que você possa fazer a leitura junto comigo. Vou estar colocando aqui na descrição do vídeo, os versículos que nós vamos fazer aqui, que nós vamos ler juntos, e que você, naquele seu momento de intimidade com o Senhor, você possa se colocar dentro da palavra, Você e Deus, você e o Pai, que você se coloque diante da palavra, que você se prostre diante do Senhor, que você tenha aquele momento de oração, de intimidade com Deus. Amém? Hoje, o estudo de hoje ele vai estar no texto de Gálatas, no livro de Gálatas, nas cartas, da carta ao Gálatas, a igreja de Gálatas. E vai ser lá em Gálatas 6, no capítulo 6 de Gálatas, a partir do verso 7, tá bom? Então 6, 7, vamos ver aí do 7 ao verso 10. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O estudo de hoje, como eu falei, o tema é semeando a eternidade. Então nós vamos ver aqui sobre a lei da semeadura, essa verdade bíblica, que plantamos, que colhemos aquilo que plantamos. Hoje, quando a gente olha para trás, muitas das coisas que estamos vivendo hoje, são frutos do que plantamos anteriormente. E hoje estamos colhendo. Algumas coisas que plantamos ainda vamos colher. Mas isso é uma verdade bíblica. Colhemos o que plantamos. Certa vez eu vi também uma mensagem de um homem dizendo que a todo momento estamos plantando. A todo momento estamos plantando. Se você estudou, você plantou. Se você não estudou, você plantou. Se você tratou o outro com bondade, com amor, você plantou. Mas se você tratou o outro com ira, com rispidez, com ignorância, você plantou. Então, a todo momento estamos plantando. A todo momento estamos plantando. E nesse verso que eu li, no Gálatas 6, ele fala que quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. E quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. E como assim? Antes, no capítulo 5 do Gálatas, ele dá esse direcionamento a gente. A gente consegue discernir um que se trata semear para a carne e um que se trata semear para o Espírito. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês também. Em Gálatas 5:16, ele fala: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfaçam o desejo da sua carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Já dou uma pausa aqui. Aqui afirma que estamos em conflito um com o outro todos os dias. Espírito e carne, carne e espírito a todo momento sendo tentados. Todos os dias, é um ciclo. Todos os dias nós precisamos nos alimentar da presença do Senhor para nos fortalecer contra as tentações, contra os desejos, os prazeres da carne, que todos os dias somos confrontados, todos os dias
ali provados e tentados pelos desejos da carne. E aí no verso 19 ele fala, ora, as obras da carne são manifestadas em imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Essas daqui são as obras da carne, que as Escrituras nos ensinam. Quando nós vimos que aquele que semeia para a carne colherá a destruição, essas são as obras da carne. E quais são as obras do Espírito? Porque na palavra também diz, quando semeamos para o Espírito, colheremos vida eterna. E quais são os frutos do Espírito? No verso 22 ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. E retomando o tema, semeando a eternidade, é isso que o estudo de hoje ele quer nos ensinar. É essa semente que queremos plantar em você hoje. Que possamos discernir quais são as obras da carne, para que nós não semeamos, não viemos semear as obras da carne. E para que nós também temos o discernimento de entender quais são os frutos do Espírito, para esses sim, que nós possamos semeá-los. Porque a palavra de Deus diz, em Gálatas 6, no verso 8, quem semeia para a sua carne, na carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Essa é a mensagem que quero deixar aqui para vocês hoje. Que você venha semear o Espírito, os frutos do Espírito. A amabilidade, a bondade, a mansidão. Que possamos de fato transbordar os frutos do Espírito na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Que possamos comunicar isso, que possamos viver isso. E não ao contrário, semeando as obras da carne, que é a ira, que é a inveja, que é a ganância, que é a vaidade, que é o ego, tudo que não provém da vontade do Senhor, tudo que não está alinhado com o desejo de Deus para nossas vidas. E eu costumo dizer que é uma batalha diária, dia a dia. Não adianta simplesmente eu fazer essa leitura, ter esse entendimento do que é obra da carne e do que é fruto do Espírito, e amanhã não fazer mais nada, não trazer isso, não refletir sobre isso novamente, não trazer isso à consciência, não se alimentar da palavra do Senhor, porque dia a dia somos tentados, todos os dias. E aí a gente consegue fazer um parâmetro em, antes de conhecermos o Senhor, nós muitas vezes estamos no escuro, não temos aquele entendimento, discernimento do que é o fruto do Espírito, do que é a obra da carne e quais são os preceitos e ordenanças do Pai para a nossa vida. Então, temos um comportamento, antes do Senhor, tendemos a alimentar as obras da carne, muitas das vezes sem saber, em outros momentos até tendo esse entendimento. Mas costumamos a alimentar as obras da carne, onde os frutos do Espírito eles ficam encobertos e a obra da carne dominando sobre nós. Mas como começamos a ter o discernimento depois do Senhor na nossa vida, nós começamos a nos alimentarmos do fruto do Espírito e ele começa a prevalecer, a dominar sobre as obras da carne. E é como no automático nós começamos a de fato a transbordar essa amabilidade, essa bondade, esse amor, essa empatia, essa generosidade que não vem de nós, e sim do Espírito Santo que derrama sobre nós. Então muitas vezes, aquele rapaz, como você é bonzinho, como você é amoroso, como você é bondoso, generoso, mas isso não provém de você, é o Senhor, é fruto do Espírito sobre a sua vida.
Porque tudo de bom que temos é o Senhor que derrama sobre nós. E o ponto-chave desse estudo de hoje é isso que queremos trazer para você. Que quero trazer para você. Que dia a dia possamos nos alimentar da presença do Senhor, que possamos nos alimentar do fruto do Espírito do Pai, que possamos nos colocar em oração, que possamos ter um tempo de qualidade com o Senhor, com a sua palavra, você no seu momento de intimidade com o Senhor, para que possamos nos fortalecer, para enfrentar as adversidades, as provações que passaremos todos os dias. Pois só com Ele ao nosso lado é que nós conseguimos nos fortalecer. Porque as provações, as tentações, elas virão dia a dia. Dia a dia. E a pergunta que faço é: de que você está se alimentando? Porque aquilo que você estiver alimentando é o que vai vencer. Então que você possa se alimentar dos frutos do Espírito e que você possa semear a eternidade. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para você. Incentivo. Não seja apenas um ouvinte. Se coloca dentro da palavra. Se coloca dentro da palavra. Se permita. Tenha curiosidade. Reflita. Questione-se. E busque. Faça a sua parte. Permita que o Senhor toque no seu coração, que o Senhor transforme a sua vida de dentro para fora. Pois só Ele pode transformar nossas vidas. Ninguém pode transformar ou consegue transformar ao outro. Apenas o Senhor é capaz de transformar e mudar as nossas vidas. Deus abençoe.